Olá, boa noite, professores. Nesse trabalho eu vou falar sobre a panspermia, a evolução química, o geocentrismo, o heliocentrismo, a teoria da evolução atômica de Dalton a Bohr. Vou começar falando sobre a panspermia. Então, a panspermia cósmica considera que a vida possa ter surgido entre outros locais do universo. Seguindo a teoria da panspermia, existiram partículas da vida que caíram juntos com meteoros e cometas. Segundo ela, a vida não surgiu da Terra, mas foi trazida há muito tempo por asteroides e por poeiras cósmicas. Esses seres vivos sobreviveram ao impacto e assim começou a evolução até chegar à nossa espécie, os seres humanos. Essas partículas seriam como esporos prontos para germinar. Acredita-se que essa hipótese tenha sido proposta no século V a.C., na Grécia, por Anaxágoras. Uma curiosidade sobre a panspermia cósmica é que ela nunca foi refutada e essa hipótese é uma explicação de como surgiu a vida. A panspermia cósmica não foi nem refutada e nem comprovada. Os cientistas tinham que ser muito inteligentes para comprovar ou refutar essa hipótese. Esta teoria foi novamente posta em discussão por volta de 1879 pelos trabalhos de Hermann von Helmholtz e William Thomson, que afirmavam a possibilidade de meteoros servirem de meio de transporte para a vida encontrada no espaço. Svante Arrhenius também contribuiu muito para a teoria. Ele sugeriu que os esporos poderiam ser transportados no espaço pela pressão da radiação emitida por estrelas. Fred Hoyle, ao estudar as galáxias, verificou que seria possível que as bactérias viajassem pelo universo. Ele observou que na poeira espacial havia compostos de carbono e água, sendo que está refletida determinado espectro de luz, que era coincidentemente o mesmo que as bactérias refletiam. Quando expôs sua teoria em 1979, muitos pesquisadores ficaram céticos em relação à teoria. Diversos trabalhos continuaram tentando confirmar a teoria da panspermia. Dentre eles destacaram-se o de Orgel, o de Murchison e o de Allen, que verificaram aminoácidos em porões de meteoritos. Esses aminoácidos poderiam ter sido trazidos à Terra e terem se tornado componentes dos oceanos primitivos após sua liberação. Acredita-se que esses meteoros chocavam-se com a água e liberavam aminoácidos no processo de hidrólise. Agora eu vou falar sobre a evolução química, que segundo a hipótese de associação entre moléculas geraram agrupamentos a cada vez mais complexas, até promover o surgimento da vida. Os componentes da atmosfera primitiva são vapor da água, amônia, hidrogênio e metano. Reagiam com a descarga elétrica, raios, radiação provenientes principalmente do Sol e atividades vulcânicas, fazendo assim surgir moléculas orgânicas que aglomeravam em formas de coacervados. No interior desses pequenos grupos de moléculas, chamados de coacervados, ocorriam diversas reações químicas, que foram tornando mais complexos e estáveis. E como aconteceu a evolução química? Reações químicas posteriores acabaram dando origem às moléculas que tinham a propriedade de se reproduzirem, isto é, dar a origem entre as outras moléculas igual a si. Era o início da vida. Alguns cientistas acreditam que esse processo foi favorecido pelo fenômeno de adsorção que teria ocorrido sobre a superfície das argilas. E por quem foi proposta a evolução química? A teoria foi proposta por Oparin e Haldane de forma independente. Dizia que moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, açúcares e bases nitrogenadas, foram formadas a partir de compostos orgânicos que se combinaram, estruturas complexas foram formando-se até que a vida surgiu. E um dos temas que proporcionou um debate ao longo da história foi a dinâmica do sistema solar. O interesse de compreender os movimentos dos corpos celestes gerou muitas observações, pesquisas, teorias religiosas e científicas sobre esse fenômeno. Por volta de 350 a.C., na Grécia, Aristóteles desenvolveu uma teoria que defendia a ideia que a Terra era o centro do universo, de 9 esferas que ficavam girando em torno dela. Posteriormente, no século II d.C., o matemático astrônomo Cláudio Ptolomeu reforçou esse pensamento e elaborou a teoria geocêntrica, também chamada de ptolomaico. Então, segundo a teoria de Ptolomeu,
a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela ao longo de um círculo epiciclo. Conforme o geocentrismo, cada astro se movimenta com uma velocidade distinta, cuja ordem de proximidade da Terra é a seguinte: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Esse modelo de sistema foi defendido pela Igreja Católica durante mais de 1400 anos, 14 séculos, visto que apresentava aspectos de passagens bíblicas. A teoria geocêntrica foi contestada por Nicolau Copérnico, considerado o fundador da astronomia moderna. Nasceu na Polônia e desenvolveu conhecimentos nos campos da matemática, geografia e astronomia. A sua teoria heliocêntrica afirmava que a Terra e os demais planetas se moviam ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo estes os verdadeiros centros do sistema solar. A alternância entre dias e noites é uma consequência do movimento que a Terra realizou sobre o próprio eixo, denominando movimento de rotação. O heliocentrismo foi sendo aperfeiçoado por cientistas e astrônomos como Michael Maestlin, Johannes Kepler e Isaac Newton, e atualmente a teoria é mais aceita pela comunidade científica. A Igreja Católica, por sua vez, só aceitou esse modelo do sistema solar em 1922. O porquê do nosso sistema é chamado de heliocentrismo. A palavra heliocentrismo vem de Hélio, deus do Sol, o vocábulo centro. Isto significa que o Sol estaria no centro do universo, com os corpos celestes girando ao seu redor, movimento de translação. E agora eu vou falar dos modelos atômicos que surgiram a partir da necessidade de explicar a estrutura dos átomos. Quando novas evidências sobre a constituição dos átomos eram apresentadas, um novo modelo atômico tentavam esclarecer as descobertas. Os filósofos gregos Demócrito e Leucipo, no século V a.C., chamaram de átomo do grego a partícula indivisível, a menor parte da matéria. O modelo atômico de Dalton. A primeira tentativa reconhecida de descrever os átomos partiu do cientista inglês John Dalton. Nasceu em 1766 e morreu em 1884, em um modelo que ficou popularmente conhecido como bola de bilhar. Segundo Dalton, todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos são elementos químicos que são idênticos ao tamanho e nas características. Já os elementos químicos distintos são diferentes. As substâncias são resultados a uma reação química que consiste na recombinação dos átomos. Os pontos negativos, como elétrons, ainda não eram conhecidos quando Dalton formulou sua teoria. Essas partículas que hoje sabemos que fazem parte dos átomos não foram consideradas. O modelo atômico de Thomson. Joseph John Thomson nasceu em 1856 e morreu em 1940. Foi o responsável por descobrir a existência dos elétrons, partículas dotadas de carga negativa e que fazem parte dos átomos. Essa descoberta derrubou a teoria atômica de Dalton, que é o átomo indivisível, mas sim formado por partículas ainda menores e por isso ficou conhecido pudim de passas. E segundo Thomson, o átomo é eletricamente neutro. Os elétrons fixam-se em uma superfície carregada positivamente. Existe uma repulsão entre os elétrons distribuídos nos átomos. Os pontos negativos. Embora Thomson levasse em consideração a existência dos elétrons, os átomos não é uma esfera positiva, mas sim dotada de partículas com cargas positivas. Os prótons, identificados em 1886 pelo cientista Eugene Gould-Einstein, é confirmado posteriormente por Ernest Rutherford. O modelo atômico de Rutherford. Através de seus experimentos, Ernest Rutherford nasceu em 1871 e morreu em 1937. Ele conseguiu demonstrar que átomo não era uma partícula indivisível como se acredita, mas sim que ele era formado por partículas menores. Um núcleo com carga positiva e os elétrons situam-se ao redor dele na eletrosfera. Segundo Rutherford,
O átomo apresenta uma região central com alta concentração de carga positiva. A massa de um átomo se concentra na sua região central. Os elétrons são mais leves e se localizam ao redor do núcleo, região que contém muitos espaços vazios. Os pontos negativos. O núcleo atômico não possui apenas partículas de carga positiva, mas existem também outras partículas subatômicas. Os nêutrons descobertos por James Chadwick em 1932. Além disso, o modelo proposto por Rutherford não explica a emissão de luz pelos átomos. O modelo atômico de Bohr, buscando explicar o porquê dos elementos emitirem cores características quando expostos a alguma condição e baseado no modelo atômico de Rutherford. Niels Bohr, que nasceu em 1885 e morreu em 1962, propôs uma teoria atômica que explicava a emissão de luz e certas frequências. Os elétrons se movimentam em camadas circulares fixas ao redor do núcleo. Segundo Bohr, os elétrons movimentam nas camadas ao redor do núcleo. As camadas ao redor do núcleo apresentavam valores de energia específicas. Para ir a um nível mais extremo, o elétron deve absorver a energia ao retornar para uma camada mais próxima do núcleo e o elétron liberar a energia. Pontos negativos. Não pode-se afirmar que os elétrons realizam uma trajetória ao redor do núcleo, em posições fixas como os planetas ao redor do